Olá, boa noite. Meu nome é Isabela, sou médica pediatra da equipe do Doutor Consulta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Para quem não conhece, o Doutor Consulta é uma rede médica, né? Tem todas as especialidades, não só a parte médica, mas multidisciplinar. Então, sempre de fácil acesso, perto de metrô, fácil localização para ir de ônibus. Da parte da pediatria, a gente está com bastante coisa nova, com bastante especialidades, então não só da pediatria geral, né, que eu faço parte, mas também com a cardio, com a endócrino, temos gastrologia também, endocrinologia, imuno, pneumo. Então, assim, psiquiatria infantil. A gente tem uma rede bem ampla de especialidade que para tudo para ajudar o seu pequeno. Para você agendar consulta é muito fácil, você pode tanto ligar pelo telefone, entrar no site para agendar, no aplicativo também. Normalmente o pessoal orienta muito bem as unidades que tem próximo de você, os valores das consultas, o esquema de funcionamento de retorno, de tempo de atendimento, tudo. Então, aproveitem, a gente tem muito prazer em trabalhar aqui. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que as mães acabam me perguntando muito, é muito frequente no consultório, lá no Doutor Consulta, que é a parte de chupeta e a parte de desfraude. Então, já desde o começo eu vou conversar um pouquinho com vocês, mas fiquem à vontade para mandar pergunta, para falar alguma situação que você está vivendo em casa, que está com dificuldade nessa parte de desfraude, de chupeta, que vai ser o maior prazer de tirar a dúvida, tá bom? Bom, então assim, só antes de começar com desfraude, tá? No começo. Só um pouquinho assim, sempre quando a gente fala dessa parte de higiene, da parte da fralda, tudo, alguns pontos eu sempre gosto de destacar. Um é como limpar, né? Então, primeiro que a gente tem que ter em mente que é diferente a pele da criança. Então, assim, sempre muito cuidado. A higiene da criança, ela tem que ter um pouco mais de atenção, né? Eles têm uma facilidade de fazer assadura, né, muito mais rápido assim, do que adulto, do que criança um pouquinho mais velha. Então, bebê, recém-nascido, até mesmo na fase de desfraude, né, mais ou menos com 1 ano e meio, eles ainda têm a pele muito sensível. Então, assim, limpeza, a gente sempre se conseguir com água e o algodãozinho molhado, tá? Idealmente morno. Então, assim, térmicazinha, sempre deixar do lado do trocador. É o melhor jeito de limpar. Claro, tem os lencinhos umedecidos, é mais prático, né? Às vezes a gente vai sair, não consegue levar a térmicazinha, mas tentar evitar ao máximo e, se precisar usar os lencinhos, usar os que não tiverem álcool, tá? Então, o mais natural possível. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Na hora de limpar, meninas, principalmente, ter cuidado, né? É muito próximo à região anal, da região vaginal. Então, se a gente não limpa com muito cuidado, pode dar infecção urinária. Ter esse cuidado de sempre, mesmo se for só xixi, sempre passar uma aguinha para limpar, para tirar o excesso, tá? Então, acho que essa é uma parte muito importante. Algumas mães também ficam na dúvida de tipo de fralda, qual fralda usar, que tamanho usar. Na verdade, não existe uma regra, né? Então, com 2 meses é um tamanho X de fralda. Na verdade, é o que for melhor para o seu bebê, para a sua criança. Então, contanto que ela não fique muito larguinha, né? Então, se às vezes coloca o bebê em pé, ela começa a escorregar, tá larga. Ou você vai tirar, vai trocar, você vê que está marcando a pele da criança, também é porque está apertado. Então, assim, é um meio termo, tá? Sempre deixar o mais justo possível, mas para não vazar, né? Principalmente o cocô, mas que ele consiga, que a criança consiga respirar, não fique incômodo, tá? Então, assim, ter esse cuidado sempre de trocar, mesmo se for xixi, o máximo de tempo que você conseguir minimizar, de ficar com a fralda suja, melhor vai ser para a pele não machucar, tá bom? E aí, bom, aí começa a fase mais ou menos da gente começar a pensar no desfraude. Muitas mães me perguntam, qual a idade que é o melhor para eu começar esse processo? Na verdade, não existe uma idade específica, tá? A gente considera que a criança precisa estar apresentando sinais. Na maioria dos casos, ela começa a apresentar esses sinais de que está pronta para fazer o desfraude a partir de 1 ano e meio. Então, a gente considera mais ou menos uma média entre 1 ano e meio e 3 anos, tá? Mas, de novo, tem variação. Tem criança que já com
1 ano e 3 meses já está falando, já está se incomodando, já está puxando a fralda, já avisa que vai fazer xixi, já avisa que vai fazer cocô. Então, mesmo não sendo nesse tempo de 1 ano e meio aí, já tudo bem, já está pronta. E depois também, já tem 3 anos e pouquinho e ainda não está muito pronta. Não tem problema, a gente vai acompanhando, tá? É importante que se sair dessa faixa, talvez conversar com o pediatra para saber se ainda está dentro da normalidade ou não, tá? Então, assim, quais são os sinais que a gente orienta vocês ficarem atentos para saber que a criança está pronta para o desfraude? Então, vamos lá. Primeiro, ela entender o que é xixi, o que é cocô, tá? Se ela ainda não entende direito isso, dificilmente ela vai conseguir fazer o processo de desfraude. Então, assim, ela começar a perguntar, ou quando ela fizer o xixi, você perguntar, você fez xixi? E ela falar, fiz xixi. É normal eles confundirem xixi com cocô. Então, às vezes, eles acharem que vai fazer xixi e faz cocô, ou às vezes acharem que faz cocô e faz xixi, isso é normal, tá? Mas eles precisam entender que alguma coisa está acontecendo no corpo deles. E entender depois o resultado, tá? Então, esse antes e depois, esse processo é muito importante. Tem crianças que começam a ir para um cantinho, né? Então, elas começam a fazer o cocô num cantinho específico. Normalmente, às vezes, ela tem uma predileção por um lugar. Às vezes, ela se concentra mais. Então, isso já é um sinal que ela está preparando, ela já tem esse processo consciente. Porque se você parar para reparar em bebê, eles fazem cocô e nem percebe. A vida, às vezes, você nem percebe que ele estava fazendo. Então, quando você perceber que a criança ela já está ficando um pouco mais consciente desse processo, né? Indo para um cantinho, ficando mais quietinha, também é um sinal de que talvez ela esteja começando a ficar pronta para o desfraude. Outra coisa é se a criança consegue ficar concentrada por um tempo em alguma brincadeira, né? Então, assim, para você fazer as necessidades, né? Seja no pinico, seja na privada, você precisa de um tempo, você precisa de um pouco mais de paciência, de concentração. Se a criança ela ainda não consegue focar em alguma coisa, talvez ainda esteja cedo também. Então, assim, se a criança já estiver focando, ela consegue gastar um tempo brincando numa mesma coisa, é outro sinal de que talvez ela esteja pronta. Outra coisa muito legal que às vezes começa a acontecer são as perguntas, de entender, por que às vezes ela vê, né, na rotina, vê que o adulto não usa fralda. Então, às vezes ela pergunta, ou o irmãozinho, por que ele não está usando fralda e eu uso? Por que você usa calcinha, usa cueca? Então, esses questionamentos também já demonstram maturidade, tá? Então, são alguns pontos que a gente vai considerar para você fazer o desfraude. Outra coisa, assim, que a gente sempre tem que estar atento é de deixar esse processo bem livre, bem leve, nunca com pressão, nunca no momento de transição. O desfraude ele tem que ser um período em que a família esteja preparada também, não só a criança, mas a família. Então, fazer o desfraude no momento que está turbulento, então, às vezes, numa mudança, nascimento de irmãozinho, separação de pais, não é um momento legal, porque a criança, ela precisa estar realmente com a família envolvida junto com ela, a família precisa estar preparada para escapes que vai ter acidente acontecendo. Então, assim, precisa realmente a família, não só a criança, estar preparada, tá? Então, sempre ficar atento nisso. E ser leve. Então, na hora que você pronto, beleza. Então, a criança já está demonstrando sinais, a família está pronta para fazer o processo, saber se realmente, quando acontecer, né, quando for ter esse processo, você vai encarar de uma forma legal, porque assim, nunca é para ser bravo, nunca é para reprimir. Então, vai acontecer, que eu falei, vai acontecer escapes, tá? Então, às vezes a criança, ela não vai avisar que vai fazer xixi. Que muitos pais perguntam, o que eu faço? Então, se ela fizer xixi no chão, eu dou bronca, não dou? Então, assim, não é para ser bronca, nunca é para você ameaçar a criança, nunca para fazer... se você fizer de novo xixi no chão, você vai ficar de castigo. Nunca isso, tá, gente? Ela está aprendendo, assim como qualquer outra coisa, igual falar. A criança não fala de um dia para o outro, ela vai começar a falar umas palavras, depois ela vai formar frases. O desfraude é um processo de aprendizado. Então, assim, aconteceu, né, escapou, fez o xixi no chão. Você envolve a criança no cuidado, então vai ajudar, ela vai te ajudar a pegar um paninho para limpar, sempre tranquilo, falando, esse xixi aqui, que está aqui no chão, era para estar na pinica ou na privada, vamos da próxima vez tentar fazer diferente? E pronto, ajuda, envolve ela no cuidado de limpar, não é para ela ficar limpando, mas assim, envolve ela no cuidado, às vezes você limpa, pede para ela jogar no lixo, depois lava a mão junto, tá? Então, assim, para ela perceber
que ela também está junto nisso, não é uma coisa só sua, ela está junto nesse processo. Então, assim, nunca ter... Outra coisa que às vezes os pais fazem, que eu percebo muito, né? Às vezes no consultório acaba que a criança faz xixi ou faz cocô, e aí quando faz o cocô fica sempre falando, ah, que cocô fedido, ah, que feio, que porcaria. E, na verdade, não, tá? Se você começar a falar muitas palavras negativas em relação ao cocô, a criança vai começar a ficar envergonhada, vai ficar reprimida. E isso pode lá na frente refletir numa constipação, né? Uma criança com uma prisão de ventre, porque ela tem vergonha de fazer cocô, ela acha que aquilo não é bom, é fedido, é porcaria, é ruim. Então, assim, sempre trazer isso para uma parte natural do corpo, que é bom fazer cocô, isso é o seu corpo funcionando. Tá? Então, assim, nunca reprimir a criança nesse sentido. Fez cocô? Ah, legal, vamos lá, a gente vai limpar. Tá? Então, assim, porque principalmente o xixi, normalmente ele vai bem. O cocô que é um pouco mais difícil, até porque precisa de um esforço da criança. E os pais também ainda têm muito estigmas, né, em relação a isso. Eu acho que a gente precisa ir quebrando um pouco para ensinar que é normal, é bom, inclusive, né, a gente fazer. Então, acho que isso que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de interagir mesmo com a criança, tá? Eu acho que um outro ponto importante é a parte que sempre me pergunta, é melhor pinico ou redutor de assento? Não existe, de novo, não existe um melhor, tá? É o que a sua criança se adaptar melhor. Então, assim, sentiu que, às vezes, a criança tem muito medo do barulho da privada, tá? Muito medo. Então, não adianta nada você ficar forçando, ela já está pronta para o desfraude, está todo mundo pronto para o desfraude, não adianta nada você colocar se ela tem medo da privada. Então, assim, sentiu que é uma criança que está muito aflita, vai para o pinico, tá? E aí, o que é legal? Do pinico, o ideal o pinico é aquele que você consegue tirar a parte que fica com... Então, assim, não é aquele inteiro. Porque aí você pode envolver a criança de pegar essa parte e jogar na privada para dar descarga junto. E aí, assim, você vai desensibilizando para ela aprender e perder o medo, porque alguma hora ela vai ter que fazer essa transição. O que é o ponto principal negativo do pinico, né? Na verdade, tem alguns dois pontos principais. Um é que ela vai passar por 2 processos de transição. Um para passar da fralda para o pinico e outro do pinico para a privada. Então, assim, querendo ou não, são 2 mudanças. Acaba que talvez demore mais um pouco. E a outra coisa que às vezes acontece é que a criança resolve sempre fazer o xixi ou o cocô na frente da TV. E aí fica aquele pinico na sala. E ela não aprende, né, que, na verdade, tem um lugar para fazer a evacuação, para fazer o xixi. Então, esse processo, às vezes, é mais penoso, gera um pouco mais de atrito, de você ficar falando não pode aqui, não pode aqui, do que se estivesse na privada, já com redutor do assento e não tem outra opção, tá? Então, assim, sempre que puder, minha opinião não é que é um melhor que o outro, mas sempre acho que é mais fácil e um pouco mais fisiológico, né? Mais, realmente fazer na privada, com o redutor de assento. O importante, na hora de você escolher o redutor de assento, é você deixar a criança bem segura. Então, ser um redutor que ela não fique muito afundadinha, que ela se sinta segura, né? Então, às vezes, as crianças têm medo de afundar na privada, de cair. Contanto, se você pegar, às vezes, tem alguns redutores de assento muito fininhos, e elas ficam, às vezes, a criança é mais magrinha, ela fica com medo mesmo, e isso dificulta para ela fazer o xixi, fazer o cocô. Então, assim, isso é super importante de ter diferença. Tem alguns que ainda são 3 em 1. Tem o pinico, tem o redutor de assento e ainda tem esse lixinho. Então, o melhor dos mundos. Ainda tem um que tem o apoinho, né, do pé, que isso é muito importante. Se for privada, tem que ter o redutor de assento e tem que ter o apoio do pé, para a criança não ficar solta no vaso sanitário, tá? Isso é muito importante para fazer o movimento certo de evacuar, principalmente da parte do cocô e do xixi. É ideal também, mas é bom, assim, ter esse apoio. E sempre associar, né? Então, fez o xixi, já vai fazendo a higiene, né? Então, como se limpa, das meninas é muito importante, né? Falar que não pode limpar de trás para frente, sempre de frente para trás. E depois lavar a mão, tá? Então, aproveita o gancho para fazer tudo de uma vez, porque quando eles são com fralda, eles não ficam lavando a mão depois, né? Então, se você vai ensinar uma coisa, já ensina outra, para ser tudo junto, tá? Acho que assim, tem muitas coisas ainda, eu vou deixar mais aberto até para pergunta, depois a gente fala da chupeta. Outra coisa, só para finalizar, tem muitos livros para a parte de desfraude. Então, assim, a criança, você já vê que ela já está com 2 anos, já começou a dar alguns sinais, mas ainda não está muito sabendo o que é isso.
vá com ela numa livraria, compra alguns livros. Os livros são muito didáticos, faz barulhinho de privada, tem alguns que você vê o que tem dentro, né, o tipo, as calcinhas, cueca. Normalmente tem livros temáticos para menino, para menina. São muito bons os livros de desfraude, assim. Recomendo muito, as crianças aprendem muito e elas ficam mais animadas para tirar a fralda. É legal você levar ela para comprar cuequinha, para comprar calcinha, envolver mesmo nesse processo, até para escolher um livrinho para ficar lendo enquanto fica no banheiro, tá? Essa parte lúdica para o processo de desfraude é 100% eficaz, tá? Bom, então vamos lá. Acho que da parte da chupeta. Que é um assunto bem polêmico. Tem muitos estudos saindo em relação a isso. Algumas partes, o mundo ele não é muito, não fala a mesma língua em relação ao chupeta. Os Estados Unidos ele toma uma conduta totalmente diferente do Brasil. A parte da europeia também é diferente. Então assim, vão ter do que eu vou falar, vai ter coisa muito diferente que pode ser contestada. Tem um pouco de opinião também do profissional, um pouco da rotina. Então, assim, o que é mais importante que a gente tem para falar da chupeta? Ela tem que saber usar a chupeta. Eu gosto muito do nome nos Estados Unidos, que eles chamam de pacifier, que é para realmente acalmar. Então, a ideia da chupeta é acalmar a criança. Muitas crianças ficam mais calmas com a chupeta. Por quê? Até 1 ano de idade, a criança ela precisa sugar. É um reflexo, chama fase oral do desenvolvimento. Então, vocês sabem que qualquer coisa a criança quer levar na boca. A mãozinha, ela quer colocar na boca. Por quê? É o jeito dela explorar o mundo. Então, o reflexo de sucção, né, ele é um reflexo mesmo, é um instinto da criança. Você vai colocar alguma coisa, ela vai sugar, ela nasce. Na verdade, ela já, desde a barriga da mãe, ela já suga, ela já sabe sugar. Então, isso assim, vai colocar alguma coisa, ela vai sugar e ela se sente calma, ela se sente acolhida com isso. Então, a chupeta, quando for usada, ela tem que ser usada nesse intuito, de acalmar, e não em qualquer outro, tá? Então, assim, ter sempre em mente, a criança ficou calma, ela já acalmou, não precisa deixar ela com a chupeta. Acalmou? Tira a chupeta. Então, assim, sempre ter essa noção de uso. Tá? Sempre lembrar do real motivo dela, porque assim você vai reduzir a chance da criança ficar com uma chupeta desnecessária. E aí sim que vai ter diversas consequências. Então, às vezes a gente vê criança com 1 ano e meio, 2 anos com a chupeta. E, na verdade, por que ela está lá? Às vezes ela já está falando, ela já está brincando, até aquela criança que você não entende direito o que ela está falando, ela já fala super bem, só que ela está com a chupeta lá na boca. Então, assim, não está acalmando, né? Ela está lá porque virou uma mania, porque virou um costume, porque ela teve um apego. Então, ela já não precisa mais daquilo, tá? Então, é diferente do bebê, que ele realmente precisa dessa parte de sugar. É importante também, então, assim, limitar o tempo de uso para realmente quando precisa. Não colocar a chupeta na criança para toda hora, então tá chorando, tó a chupeta. Às vezes ela tá chorando por algum outro motivo. E aí, mesmo se for outro motivo, talvez ela fique calma com a chupeta. E você não vai saber esse motivo. Então, assim, tentar outras coisas antes. Colocar no peito ou dar mamadeira se sentir que ela está com fome, ver se realmente não é para trocar, talvez acalentar, não toda hora já oferecer, tá? Então, ter um pouco para você ter o conhecimento quando ela está precisando só se acalmar ou quando ela está precisando de alguma outra coisa. Outra coisa que acontece é o que a gente chama da confusão dos bicos. Hoje em dia, a gente tem bicos muito bons de chupeta. Então, já perdeu um pouco isso, né? A gente tem os bicos que a gente recomenda que é o ortodôntico, não é mais aquele compridinho, aquele amarelado antigamente, que ele não era tão anatômico. Então, hoje em dia, a gente tem melhores que diminuem esse risco dessa confusão de bicos, mas ainda tem. Então, a criança que às vezes ainda não pegou muito bem o seio, que ainda está num processo de amamentação ainda não tão fixo, talvez exista esse cuidado da gente, porque o jeito que ela vai sugar a mamadeira é diferente, a mamadeira chupeta, é diferente do jeito que ela vai sugar o seio. Então, assim, ter um pouco de cuidado nas crianças que ainda não consolidaram também a parte da amamentação, tá? E qual chupeta, tá? Qual chupeta que é legal a gente usar, se for para usar? Sempre evitar, então, com muito adereços, então aquelas chupetas, por mais lindas que sejam de strass, essas coisas, não é recomendado porque elas não são seguras, pode soltar pedacinho e a criança engasgar.
Outra coisa, nunca colocar coisa para prender a chupeta, tá? Pesada, que pese, porque o jeito que ela fica na boca, se você coloca alguma coisa pesada, ela vai ficar um pouco mais para frente, e aí muda toda a pega. Então, sem contar no risco de se machucar, né, às vezes é um cordão muito grande. Então, assim, sempre a chupeta sem nada, tá? Sempre BPA free e de silicone idealmente. Ideal que tenha aquele formatozinho na boca, tá? Para não ficar muito no nariz e também e seja com espaços vazados, para evitar dar impetigo ou sapinho, assim, realmente ter esse cuidado, tá? Então, assim, a criança não conseguiu, né? Ela acabou usando a chupeta, o tempo que a gente sempre recomenda é o máximo, do máximo, até 2 anos, mas eu sempre falo, que momento que essa criança está usando a chupeta? Se ela só usa para se acalmar, às vezes vai no médico, ou para dormir, até ok, ou para dormir já logo já solta, tudo bem até os 2 anos, mas se está toda hora, a criança está conversando com a chupeta na boca, já não é legal mais que antes dos 2 anos, tá? Então, assim, é o 2 anos no máximo para acalmar. Depois disso, a gente vai precisar começar a fazer o processo de tirar a chupeta, tá? Como é que a gente faz isso? De novo, gente, de forma lúdica. A chupeta é diferente do desfraude. Não existe muito, assim, sinais de que a criança está pronta. É realmente conversar com a criança. Ó, você já está grande, já começa a ter problema no dentinho. Então, às vezes, até mostrar para a criança, se ela tiver realmente a mordida aberta, né, que a gente fala das crianças que têm chupeta, já talvez levar no dentista para ela escutar de outras pessoas que ela precisa tirar a chupeta. Porque, às vezes, fica só os pais como os vilões da história, né? Então, levar talvez no pediatra, para o pediatra conversar com ela, o dentista conversar com ela, saber que ela já está grande e que ela não precisa mais daquilo, tá? Então, nunca também mentir para a criança, nunca falar, ai, perdeu e sumiu. Não, tem que ser um processo junto. Então, como é que a gente vai? Como é que a gente vai decidir? Sempre aviso prévio. Então, assim, olha, eu sempre gosto de usar datas comemorativas, tá? Natal é uma ótima época, pena que já foi, mas daqui a pouco vem o coelhinho da Páscoa. Então, Páscoa, às vezes mesmo até aniversário, né? De saber que a criança está crescendo, está fazendo a festinha. Sempre usar, talvez, alguma data ou um momento que você consiga para ela se despedir, tá? Não obrigatoriamente precisa dar troca, né? Ah, então vai dar a chupeta e vai ganhar um presente. Não precisa disso. Tem pais que gostam, não tem problema, mas assim, talvez ter esse link com alguma coisa que dê prazer para a criança, tá? Então, ela precisa ser avisada que daqui X tempo ela vai sair da chupeta e que vai ser definitivo. O maior erro que existe é se os pais fazem isso, fazem todo o processo, também compram um livro, que tem um monte de livro sobre tirar a chupeta, sobre dar tchau da chupeta, tudo. Aí vão lá, tiram, a criança fica triste, chora por 2 dias e aí vai lá e dá de novo a chupeta. Aí você perdeu tudo que você investiu, tudo que você conversou com a criança e voltou para a chupeta. Talvez ela sofra mesmo no começo, talvez ela sinta falta. E você vai estar junto delas, vai falar assim, eu sei que você está sentindo falta, mas a gente vai passar por isso junto. Não volta com a chupeta, tá? Sempre sejam firmes. A criança, ela vai dar um tempinho, não é muito, costuma ser no máximo 3, uma semana, assim, no máximo, para ela acostumar e falar, nossa, é mesmo, eu não preciso mais dessa chupeta, tá? Então, assim, façam de uma forma lúdica e não voltem atrás. Esse é acho que a principal dica que eu dou desse processo de tirar a chupeta, tá? Deixa eu ver, acho que é mais isso. Eu vou liberar para pergunta, enquanto isso eu vou falando algumas coisas, mas que vocês quiserem mandar pergunta, pode... Ah, já tem um monte. Vamos lá, então... A Josefa Alves falou que cuida de um bebê de 2 anos e 5 meses e já podemos tentar tirar a fralda, deve ser, né? Pode. Então, de novo, né? Não é uma idade fixa, tá? O que mais importante é se ele realmente já demonstra os sinais que eu falei. Então, se ele já demonstra esses sinais de interesse, sim, já é uma idade boa, tá? Não é nem precoce, é um bom meio termo. Sempre também ver com a escola. Se a escola já está num processo de desfraude, aproveita em casa também para fazer o desfraude. Ou, às vezes, a escola fala, espera um pouquinho, que a gente vai esperar o verão. Normalmente, às vezes, eles esperam o verão para a criança ficar mais né, com pouca roupa, para ser mais fácil. Então, às vezes, é legal combinar com a escola, tá? Então, às vezes, espera um pouquinho, tudo bem, mas esperar um pouquinho, não vai ser isso a mais ou a menos que vai prejudicar o desenvolvimento. Aí o Carlos perguntou se no período do desfraude é preciso manter a fralda durante o sono.
Boa pergunta. A fralda noturna, ela é um pouco mais difícil mesmo de tirar. Então, normalmente, a gente orienta os pais a tentarem durante o dia. No começo, tentar um período, né? Talvez não ficar o dia todo, então conseguir um período, depois aumenta para 2 períodos, depois aumenta para o período da noite enquanto a criança está acordada e, por último, realmente vai ser a parte da noite. Mas não é regra isso. Às vezes, as crianças vão tão bem que a parte mesmo cognitiva delas, vocês vão ver que elas vão começar a acordar já secas. Então, assim, a hora que você começa o desfraude diurno, a tendência é que à noite ela consiga segurar. E aí vocês vão perceber que elas estão acordando com a fralda seca. Quando vocês perceberem isso, vocês já pode tirar a fralda noturna. É normal que demore um pouco mais, tá? Então, principalmente se na família tem história de enurese noturna, que a gente fala, né? Que é aquele xixi noturno que vai até mais velho mesmo. Então, assim, se na história teve o pai ou a mãe que fez xixi na cama à noite por muito tempo, talvez a criança tenha uma tendência para fazer também. De novo, sem estresse, sem dar bronca, sem, né, se fizer o xixi na cama, sem ameaçar, a criança ajuda a tirar o lençol, ajuda a colocar na máquina, ajuda a esticar, para ela se envolver no cuidado, tá? A Camila perguntou, é correto incentivar a criança a largar a chupeta, uma mamadeira usando presentes? Na minha família as pessoas falam que se você der a mamadeira para o coelhinho da Páscoa, vai ganhar um ovo bem grande. Então, é o que eu falei, eu sempre gosto e eu incentivo os pais a fazerem de uma forma lúdica, tá? Porque acho que são coisas desnecessárias de causar estresse, de causar medos nas crianças. Então, nunca recomendo falar, o bicho papão vai pegar, o homem do saco. Eu não gosto de fazer isso no consultório. Se alguém passou comigo, eu falo, eu nunca ameaço, nunca falo que o homem do saco vai pegar, porque isso gera uma ansiedade, isso gera um medo na criança que às vezes isso até prejudica. Então, ela vai ficar mais com medo e aí ela vai ficar mais dependente da chupeta, tá? Então, se você for para o outro lado, o lado lúdico, o lado mais feliz, não vejo tanto problema na parte de presente, no sentido da chupeta, tá? Tem outras coisas que eu não sou, mas assim, eu acho que vai muito da família, no que a família acredita, no como a família lida com isso. Contanto que seja um acordo, tá? Então, se vocês se comprometerem que vocês vão dar o presente, que vocês vão dar o ovo grande, que a criança ganhe o ovo grande, tá? Então, às vezes acontece disso, e aí a criança entrega a chupeta e não ganha. Então, assim, tem que ter também um acordo dos dois lados. Não acho nada errado, mas contanto que existe... E também ela entregue também, né? Não adianta nada ela entregar a chupeta, ganhar o ovo, aí dá 2 dias ou dali 3 horas ela tá pedindo a chupeta de novo e vocês entregam. Então, tem que ser firme nos acordos, tá? O Bruno perguntou se a chupeta pode dar inflamações na garganta ou ouvido. Na garganta não existe muito estudos que comprovem, mas ouvido sim, tá? Então, ouvido mais otite, com certeza de repetição, não necessariamente de repetição, mas existe maior incidência de otite em criança que usam chupeta. Também de cárie, quase 2 vezes a mais a gente tem incidência de cárie em crianças que usam chupeta, além de sapinho, né, que eu falei do impetigo, que é umas machucadinhos que fica ao redor. Então, sim, isso é um dos outros pontos que a gente fala. Mas, de novo, é aquela chupeta que é usada de um jeito inadequado, não é o bebezinho que está usando, é a criança que já é mais velha, que come, tira a chupeta, come e depois volta com a chupeta, né, que você vê que ela não está usando para acalmar, ela não está usando por uma necessidade de sucção que é até 1 ano, ela está usando por algum outro motivo, e é por isso que vai aumentando tudo, essas doenças, a cárie e tudo. A Jaque perguntou se a chupeta causa alteração no desenvolvimento bucal da criança. Sim, então, de novo, a criança que ela usa muito tempo, ela usa em momentos inadequados, em tempo prolongado, existe uma alteração bem característica da chupeta, que é aquela mordida aberta, né, que fica até um espacinho certinho, assim, da chupeta. E é uma alteração que pode envolver até alteração facial. Ela costuma ser bem importante e ela é chata de você reverter. Então, normalmente são crianças que precisam fazer um acompanhamento odontológico frequente, que talvez precisem usar aparelho por um bom tempo. Então, eu sempre falo, na hora de você pesar, de talvez ter 2, 3 dias aí de choro da criança, do que você pensar uma vida toda de um sorriso não muito legal, de um estigma mesmo, né? O queixo pode ficar diferente. Às vezes não vale a pena você investir nisso, de ficar muito tempo com a chupeta,
tá? Então, o máximo do máximo, máximo 2 anos naquelas condições que eu falei. E, bom, acho que é mais isso. Eu acho que a parte do desfraude, ela é um momento um pouco que é um ganho da criança, então sempre parabenizar. É legal fazer aqueles murais, se tiver tendo problema, né? Às vezes a criança vai super bem, mas você sentir que está arrastando, está difícil, a criança está ficando frustrada com ela mesma porque não está conseguindo, às vezes vale a pena você esperar um pouquinho, interromper o processo para ela ficar mais madura e depois tentar de novo, tá? Mas se ainda assim vocês acharem que dá, que está melhorando, existem aqueles murais de recompensa que pode ser, algumas crianças vão bem. Então, conseguiu fazer o cocô, fez o xixi, pode colar a estrelinha lá. O mesmo com a chupeta, né? Então, ficou uma noite sem dormir, se quiser fazer um processo gradual, pode fazer esses murais de recompensas, que são coisas simbólicas, não são presentes, são simbólicas. A estrelinha, o adesivinho, uma bolinha, são coisas simbólicas que a criança vai colecionando até completar. Isso é muito bom, principalmente para quem está fazendo muito xixi na cama à noite. Isso é muito legal. E ter esse cuidado sempre com a higiene, tá? Tanto da parte das fraldas quanto da parte da chupeta. Acho que se a criança usa a chupeta, ter esse cuidado. Ah, uma coisa que eu não falei, do dedo. Muitas mães perguntam, ai, o que eu faço? Porque ele está chupando o dedo. Eu sempre falo que é muito mais fácil tirar a chupeta do que tirar o dedo. Então, assim, se for para escolher alguma coisa, você sente que a criança precisa sugar, você não tem o seio, né, para dar de conforto, talvez valha a pena você substituir o dedo pela chupeta para depois tirar a chupeta, tá? Então, assim, o dedo, ele não tem um formato anatômico ortodôntico, ele normalmente causa mais alteração facial, bucal, e sem contar da parte de higiene, né? A criança, ela não fica sempre lavando a mão para colocar na boca, então é muito pior, tá? Dedo é muito pior do que a chupeta e muito pior do que você não ter. Então, assim, a criança se sentiu que começou a sugar, e é sugar mesmo, tá? Às vezes as crianças, bebê, eles exploram a mão com a boca, isso é normal. Às vezes, eu morro de dó, às vezes as crianças usam muita luvinha, e aí, porque a mãe acha que ela está colocando já o dedo na boca, e morre de medo dela começar a sugar. E, na verdade, quando ela é bebezinha, ela coloca a mão na boca para explorar, tá? Então, é aquela lambeção, aquela coceira. É diferente da criança que põe o dedo e suga, e faz um movimento de sugar. A criança está fazendo um movimento de sugar, aí sim ela está chupando o dedo. Mas aquela exploração com a mão, de babar e pôr, assim, é super normal, é saudável, as crianças se sentem bem com isso. Então, não precisa ficar colocando luvinha. Se for para colocar luvinha, é mais por conta de frio, tá? Ou, às vezes, tem alguma coisa, às vezes as crianças se arranham muito, então, em algum momento que ela, à noite, tá? Que elas, às vezes, se arranham muito, pode ter, mas evitar ao máximo, porque é o jeito que elas ficam calmas. Então, assim, começou com o dedo, começou a chupar dedo, tirar mesmo, tá? Ter um esforço aí importante, porque o dedo ele é bem ruim no desenvolvimento. Bom, acho que é isso. Pode depois mandar mais pergunta ou lá no Doutor Consulta mesmo, a gente pode conversar mais. Espero que tenham gostado. Boa noite.